Bom, galera, tentar manter aqui o máximo da tranquilidade. Já xinguei muito, tem um vídeo lá no Instagram, inclusive. Tem certas horas que a gente tem que usar um pouco da experiência que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, para não perder a cabeça e não falar um caminhão de merda e no resultado tem coisa pior, né? Tem hora que a gente tem que tentar manter aí os ânimos aí para não piorar. Bom, em resumo, a pá de cal foi jogada hoje, o Vasco não tem mais a mínima condição de subir, inclusive, na minha cabeça, já tinha que chegar amanhã, não sei quando é que essas bostas chegam lá de Campinas, é sentar e ver o que vai resolver. Quem é que vai pedir o boné para ir embora? Alexandre Pássaro, vai com Deus, entendeu? Nada contra você, pessoa física, deve ser um cara legal, pai de família, né, bom marido, não sei, nem conheço sua pessoa física, tô falando do profissional aqui. Alexandre Pássaro, você conseguiu montar o pior Vasco da história. Ah, Dieguinho, mas você não falou no começo do campeonato que o Vasco tinha o melhor time, era a folha mais cara? Sim, falei. Assim como todo mundo colocou o Grêmio como candidato a ser campeão brasileiro esse ano agora, de tudo, com Douglas Costa, Rafinha e a puta que pariu, e provavelmente vai ser rebaixado. Assim como o Cruzeiro chegou a liderar o Brasileiro de 19, era um puta time, vinha ganhando tudo e caiu. Ninguém tem varinha de condão para poder adivinhar as coisas. Mas você analisa o departamento de futebol pelo um todo, não é só pela contratação, é o ambiente, como é que os jogadores estão se entregando, se os jogadores são comprometidos, como é que tá. E várias vezes a gente viu o Alexandre Pássaro descabelando, indo para a coletiva fazendo estardalhaço contra São Paulo, etc. Enfim, não deu certo. Não dá para manter um profissional que conseguiu pela primeira vez na história, e olha que não é novidade. O Vasco estava jogando já a sua quarta Série B e com todos os partos. Em 2015 já foi 2016 já foi um parto para subir. O Thales, falecido Thales, que Deus o tenha em um bom lugar, fez 2 gols contra o Ceará, virou o jogo na Bacia das Almas e a gente subiu. Mas esse ano, faltando ainda 5 rodadas para o campeonato acabar, o Vasco já não tem mais chance de subir. É assim, é bizarro. E vai ser torturante, porque a vontade que dá é apertar um botãozinho aqui, ó, tem um controle aqui, ó, apertar um botãozinho de adiantar assim, ó, pular já para 2022. Porque a bosta desse campeonato, essa maldita Série B, só acaba no final do mês. E aí tem 5 jogos que não valem porcaria nenhuma. A chance do Vasco, inclusive, tomar uma goleada num jogo desse aí é muito grande. Porque os jogadores já sabem que essa merda não sobe, entendeu? Então o nego vai meio que jogar cagando e andando, aí tu pega o Botafogo aí querendo confirmar logo a classificação dele, brigando por título ainda, vai vir babando pra cima do Vasco dentro de São Januário, e vergonha na cara a gente já viu que esse elenco não tem. Então não esperem desses pereba que eles peguem esses 5 últimos jogos aí e que pelo menos deem o mínimo de esforço para perder de pouco ou para vergonha não ser pior. Porque chega nesse momento agora, a vaca vai pro brejo, já desmotiva, já desmobiliza tudo mesmo. Então, a chance do Vasco tomar uns cacete nesses 5 últimos jogos, e aí você vai pegar Londrina ainda respirando, tentando não cair, você vai pegar o Botafogo querendo confirmar aí o acesso dele, e outras equipes que a gente vai jogar ainda ali que aspiram a alguma coisa ainda dentro da competição. Falando do jogo aqui agora, o Vasco fez um jogo medonho, medíocre, nível Vasco 2021, que foi o pior ano da história do Vasco. O Vasco não conseguiu se classificar para as semifinais desse campeonato medíocre que é o Carioca, ficando atrás da Portuguesa e, salvo engano, do Volta Redonda. Ganhou a torneio consolação, que foi a Taça Rio, nos pênaltis, tomou um vareio do Botafogo dentro de São Januário. Inclusive merecia ter perdido por um placar mais elástico e nem ganhar aquela taça de consolação lá que foi a Taça Rio. Na Série B, o Vasco fez um campeonato medíocre. Gente, jogaram os 33 jogos. Um time do tamanho do Vasco, a folha mais cara, o Vasco não ficou no G4 um jogo. Não é o Náutico aí que não vai subir, liderou o campeonato tempão, CRB entrou, saiu, Guarani entrou, saiu. Todo mundo, até o Sampaio Corrêa já teve no G4. E o Vasco, uma mísera rodada sequer pisou no G4. Então, trocando em miúdos aqui na real,
é que a gente é torcedor, você é paixão, você não quer saber, tu quer que teu time ganhe de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas o Vasco em momento algum, né, tirando aí a questão do time no papel em si, em momento algum o Vasco foi candidato ao acesso. O futebol do Vasco com Marcelo Cabo era medonho. O Vasco jogava por uma bola, era dominado pelo Confiança, pelo Três Coquinhos e pelo Raico Esparta. Veio o Lisca, tentou propor mais um pouco o jogo. Primeiro jogo enganou todo mundo, aquele 4-1 contra o Guarani. Fez um jogo duro contra o São Paulo no Morumbi. Tomou 2 gols ali de falhas individuais. Uma do Castanho e do Zé, que é a segunda do Castan novamente. E aí o jogo, a gente foi operado contra o São Paulo na Copa do Brasil dentro de casa. Acabamos perdendo o jogo com a expulsão que a gente teve ali. Enfim, daí pra lá o Lisca tentou, não foi o Lisca que a gente esperava no Vasco. O Fernando Diniz deu um alento, mas estava já aquela sensação de que era tarde. E há muito tempo eu tô falando, eu acho que o Vasco não sobe, eu acho que o Vasco, tu é pessimista, enquanto tiver 1% de chance, eu sou 99% de fé. O Vasco é pra quem acredita, esses bordões aí que a gente tá careca de ouvir, mas não dá pra brigar com os olhos, né? O que você tá vendo dentro do campo. Em momento algum, o Vasco foi um time que de fato disse que, eu tô aqui, eu quero subir. Poderia ir na última rodada, não subir, sei lá, mas o Vasco em momento algum foi um time que produziu para subir. Se subisse, seria injusto com alguém. O Vasco estaria roubando a vaga de alguém que jogou mais bola que o Vasco durante o campeonato. Falando do jogo, o Vasco me perde dentro de casa pro CSA de virada. Já teve aquela partida ridícula contra o Sampaio Corrêa, que depois de ganhar o Vasco perdeu para todo mundo, com 1 a mais desde o primeiro tempo. E aí o Vasco, né, enfim, vem fazendo esse caminhão de merda. Aí um time que está jogando a sua última chance, hoje perdeu, acabou. Se empatasse também. O time joga do jeito que jogou, uma lentidão, Bruno Gomes, Andrei, Zeca, Riquelme, Lucão. E aí, aproveitar que eu citei o Lucão, tem que falar do Lucão em 2 oportunidades. Primeiro, péssimo jogando com o pé. Quase infartei com o Lucão 2 vezes. Uma que ele foi driblar ainda o atacante dos caras. Mas, vamos ser justos, dentro dos 3 paus, o Lucão salvou o Vasco. O Vasco já poderia ter perdido o jogo, talvez até por um placar mais elástico, antes de tomar o gol, depois que o Cano perde. O Andrei vai recuar uma bola para trás, o cara sai cara a cara ali com o Lucão, ele faz um defesaço. Teve uma bola que o Riquelme rodou, foi fazer uma... Sei lá o que ele foi fazer na lateral, na hora de chutar a bola espirrou. Deu jogada pros caras ali, o Lucão acabou pegando. O Lucão fez pelo menos 3 grandes defesas ali. E aí cai do céu, um pênalti pro Vasco, o cara bota a mão na bola de maneira infantil, o Germancano tem a bola no pé para fazer o gol, injusto, porque o Vasco não merecia ganhar o jogo hoje, em 43 minutos, o Germancano me vai e perde o pênalti. O Germancano, assim, é até difícil você falar alguma coisa do Germancano, porque, cara, o que o Germancano já fez de gol pra gente, eu fico até constrangido de falar alguma coisa do cara. O que eu vou falar do Germancano? Artilheiro do Vasco nas 2 últimas temporadas, com mercado para ir para São Paulo, Santos, Atlético, e o cara opta em continuar no Vasco. Eu tenho certeza que ele não fica pro ano que vem. Vasco na Série B de novo. Ele cheio de oportunidade, um monte de gente babando pra cima dele, e o cara também tem que pensar na carreira dele, vai jogar a Série B de novo. Então, assim, fica até com pena aqui de cornetar o Cano. Mas, infelizmente, o Cano acabou perdendo, falando de pênalti, alguns pênaltis decisivos. O Cano perde um pênalti contra o Internacional em São Januário, depois daquela sacanagem do VAR descalibrado. Se o Cano faz aquele gol e acaba 1 a 1, o Vasco fica na Série A. Lembrando que o Vasco foi rebaixado no saldo de gol. O Cano hoje, novamente, num jogo decisivo, ele perde o pênalti. O Nenê perdeu no jogo de Sampaio Corrêa também, para ser justo. Mas enfim, tô citando 2 lances aqui, mas o Cano já fez aí quase 50 gols, ou tem mais de 50 gols já com a camisa do Vasco. Então não vou eu aqui estrucidar o Cano. Infelizmente, em 2 jogos decisivos ele pipocou. Mas enfim, só no segundo tempo, o Guarani chutou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bolas no gol. 3 delas o Lucão fez milagre. E o Vasco teve 2 chances. Não dá nem pra considerar a chance, uma bola do Germancano que ele sai, uma bola espirrada ali, que ele sai cara a cara, o goleiro bota pra escanteio, e aí o pênalti, que caiu do céu, e o Germancano acabou perdendo. O Vasco fez uma partida
medíocre. O Vasco em momento algum mereceu vencer o jogo. O Guarani mereceu o resultado. Se o Vasco ganhar era injusto, a gente como torcedor não tem nada com isso, né? A gente já fez bons jogos aí ao longo de mais de 120 anos e acabou perdendo. Então a gente ia comemorar os 3 pontos se vem. Mas o Vasco fez mais uma partida medíocre. Agora, infelizmente, faltando 5 jogos ainda para acabar, já é começar a planejar o ano que vem. Ver quem é que vai mandar embora, se é que vai renovar com algum pereba desse aí. Já senta para resolver o que vai fazer. Departamento de futebol, vai demitir o Pássaro ou não vai demitir? Alguém, algum vice-presidente do Vasco aí, o próprio Salgado, alguém vai entregar o boné? A hora agora é para resolver isso. Tem aí novembro, dezembro e janeiro para planejar o maldito ano de 2022. Que o Vasco pelo menos tome vergonha na cara e não faça igual o Cruzeiro, que me chega ano que vem e aí não sobe de novo. E sinceramente, eu vou vir aqui esse restante de ano porque é meu trabalho, né? Eu infelizmente ou felizmente trabalho com isso, então eu tenho que vir aqui. Porque vontade mesmo, de verdade, era hoje chegar, galera, valeu, tamo junto, e pum, sumir do mapa por um tempo. Porque, sinceramente, o time para fazer a gente passar raiva. Infelizmente. Mas é isso, vou nem me alongar muito mais não, mas está diante dos nossos olhos o pior time da história do Clube de Regatas Vasco da Gama.